Senhor, declaramos toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida dele. Amém. E pedimos em nome de Jesus Amém. que desça uma unção tremenda sobre a vida Glória dela. a Deus. E quando ele abrir a boca para falar, que nós sejamos terra fértil. Que nós não venhamos, Senhor, ter esse poder sobre nós aqui no culto, mas como o irmão cantou, depois do culto é que nós vamos ver. Em nome de Jesus, e as pessoas vão ver na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jean. Deus te abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia, né? Em Lucas capítulo 8, e nós vamos ler Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 56. Esta noite nós vamos falar sobre um grande pai. Um grande pai é o tema da mensagem desta noite. Esse homem que nós vamos falar aqui sobre ele foi um grande pai, Jairo. Jairo, irmãos, foi um grande pai, um homem de Deus. E quando a sua filha estava quase morta, ele se preocupou com ela. Vamos ler? Vamos nos pôr de pé? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes. E logo estacou o fluxo de sangue, e disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, fala aos nossos corações, Pai. Usa o teu servo. Usa o teu servo como canal de bênção, como uma ferramenta viva em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, esta noite, o tema da mensagem desta noite é um grande pai. Jairo era um grande pai. Nós vamos ver, irmãos, que neste texto fala de Jesus, os seus discípulos, Jairo, um pai que estava com uma filha enferma,
e uma filha que estava morrendo, né? Ainda não tinha morrido, mas estava muito enferma. E o texto também fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aqui Jesus, irmãos, ele opera um milagre, 2 milagres. Ele cura a mulher do fluxo de sangue e também ele ressuscita a filha de Jairo. E nessa noite queremos falar deste homem Jairo. Não vamos falar, irmãos, muito das 2 mulheres que foram curadas. A mulher do fluxo de sangue e a menina filha de Jairo, não. A mensagem vai ser, né? Mas nós vamos falar mais deste pai, Jairo, um grande pai. Irmãos, hoje é o dia dos pais. Este é um dia reservado para homenagear os pais. Jairo é considerado um grande pai. Primeiro tópico da mensagem desta noite, irmãos. Jairo fez a maior coisa que um pai pode fazer. Versículo 41, olha o que está escrito. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Jairo, irmãos, fez a maior coisa que um pai pode fazer. Ele foi até Jesus. Irmãos, quando você precisa de curar um resfriado, você vai à farmácia. Quando você precisa, irmãos, de curar um câncer, você vai à oncologia. Ali tem uns médicos, bons médicos, e eles vão te tratar e você vai melhorar em nome de Jesus. Mas Jairo, irmãos, ele tinha uma filha doente, já quase morta. Talvez aquela menina, a doença dela era uma doença tão grave, que a saúde dela estava tão debilitada, que essa menina estava quase morta. Às vezes no hospital, irmãos, muitas pessoas, pastor Silvio, ora, pastor André, ora, pastor Ailton, ora pelo meu filho, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, que foi desenganada pelos médicos. E nós oramos, porque nós cremos que quando o médico aqui da terra já usou todo o recurso que tem na medicina, a última palavra é de quem? É do Senhor. Ele é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Ele cura, ele sara, ele opera milagres e maravilhas. E ali, irmão Jairo, era um homem príncipe, um homem da sinagoga, ele tinha muito dinheiro, além de dinheiro, ele era um homem que tinha fama ali, né? E Jairo, ele podia pagar o melhor médico ali da época. Mas a sua filha só estava piorando cada vez mais. Ela não estava melhorando, ela estava piorando. E Jairo, ele foi no lugar certo. Jairo fez a maior coisa que um pai pode fazer. Ele foi até Jesus. Jairo, irmão, não se preocupou, ele sendo príncipe da sinagoga, não, eu vou a Jesus. Porque Jesus, ele cura, ele sara, ele opera milagres e maravilhas, e eu vou até Jesus e ele vai curar a minha filha. Ele foi com fé. O princípio, irmãos, a princípio, isso pode não parecer muito, mas fará toda a diferença em uma família. Ir até Jesus, ir a Jesus. Jairo foi a Jesus e foi atendido a sua oração. Talvez, irmão, o seu filho está nas drogas, talvez o seu filho está doente, ou talvez o seu filho está desviado do caminho do Senhor. Ore pelo seu filho. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Temos que clamar. Quem clama, recebe. Quem ora, recebe a bênção. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Jairo, ele foi no lugar certo, ele foi a Jesus. Quem era Jairo, irmãos? Jairo, a Bíblia nos diz que ele era um homem religioso. Ele era um governante na sinagoga, um líder espiritual em sua comunidade e entre o seu povo. Ele era um homem muito importante. Mas o que levou Jairo a Jesus?
Sabe o que levou o Jairo a Jesus, irmãos? Uma crise em casa. Sua filha estava morrendo. Ele estava com a crise. Quando, irmãos, nós estamos com alguém, nossa família doente e muito doente, nós estamos com a crise na casa, nós estamos orando, nós estamos preocupados, ansiosos, porque alguém está doente em nossa casa. E Jairo, ele estava com a crise em casa, sua filha estava morrendo. Ele veio a Jesus humildemente, caiu aos pés de Jesus orando e pediu ao Senhor: Senhor, a minha filha está morrendo, cura a minha filha. Ele implorou a Jesus que fosse à sua casa. Ele implorou. A melhor coisa que um pai pode fazer por sua família é convidar Jesus para entrar em sua casa. É a melhor coisa que um pai pode fazer. Convidar Jesus. Essa é a melhor coisa que um pai pode fazer, convidar Jesus. Quando eu me casei, eu convidei o Senhor Jesus para ele ser um membro da minha família. Quando eu me casei com a Cláudia, a Lorena, né? Depois de uns 3 anos, eu acho, 2 ou 3 anos que ela nasceu, era só eu e a Cláudia, mas nossa casa tinha 3 pessoas. Eu, Cláudia e Jesus de Nazaré. Eu, Cláudio, o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que cura, aquele que sara, aquele que abençoou o meu lar, aquele que fez o meu lar prosperar, aquele que me deu 2 filhas. Os filhos são presentes do Senhor, são herança que o Senhor Deus nos dá. Foi Deus, irmãos. Deus quem nos abençoou. E eu convidei quando eu casei: Senhor, entra na minha casa, Senhor. O Senhor, a partir de hoje, vai ser um membro da minha família. E o membro mais ilustre, o membro mais importante da minha família é o Senhor. Não é mais ninguém, é o Senhor. E Ele continua sendo o mais importante. Ele está na minha casa, cuidando das minhas filhas, cuidando da minha vida, da Cláudia, abençoando quem entra na minha casa, quem sai da minha casa. A minha casa é um paraíso, é um lar cristão, é um pedacinho do céu. Porque Jesus foi convidado quando eu casei para entrar no meu lar. A melhor coisa que um pai pode fazer por sua família é convidar Jesus para entrar em sua casa. Segundo, irmãos, tópico da mensagem desta noite: Jairo demonstrou um belo exemplo de amor de um pai. Olha o versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Jairo demonstrou um belo exemplo de amor de um pai. Quando um pai vê um filho doente, irmãos, ele não fica alegre. Quando o pai vê um filho enfermo, ele não fica alegre, ele fica ali triste, chorando, orando, chorando pelo filho. Esse pai, ele demonstrou um belo exemplo de amor de um pai para com o filho. Ele veio falar com Jesus sobre sua filha. Jairo, irmãos, ele tinha uma grande multidão em volta do Senhor Jesus, mas ele não se importou com a multidão. Ele falou: tenho que ir até Jesus, eu tenho que falar de Jesus sobre a minha filha está morrendo, minha filha está enferma. Eu já gastei o dinheiro que eu pude gastar com a medicina, com os médicos, e ela não melhora. E ele foi até Jesus. Os filhos mais privilegiados do mundo, né? Aquela filha era privilegiada porque ela tinha um pai que amava ela. São aqueles que têm um pai que vão orar por eles. Os filhos mais privilegiados do mundo são aqueles que têm um pai que vão orar por eles. Jairo era esse pai. Jairo, irmãos, ele era ali muito importante na sinagoga. Ele frequentava a sinagoga, ele era um líder da sinagoga. E ele, irmãos, se importou com a sua filha. Ele é um pai, os filhos mais privilegiados do mundo são aqueles que têm um pai que vão orar pelos filhos. É aquele pai que se importa pelo filho, é aquele pai que quando o filho está doente, ele se preocupa, ele chora aos pés da cruz e ele pede ao Senhor: Senhor, cura o meu filho. E a oração do pai, a oração da mãe, é a oração respondida por Deus. Quando nós oramos, irmãos, nós que somos pais, pai e mãe,
Deus, ele ouve a nossa oração, a oração respondida por Deus é a oração de um pai. Oração de um pai. Você vê que quando o Senhor Jesus morreu no madeiro, ele orou ao Pai. Ele disse: Deus meu, se possível for, passa de mim este cálice. Ele falou com o Pai. E o Pai sabia que ele tinha que morrer por nós. Ele tinha que pagar um alto preço por nós. Mas eu creio que Deus no céu, ele estava ali, não queria que o filho morresse, mas tinha que morrer. Tinha que morrer. Tinha que morrer. O desejo do pai era que o filho não passasse por aquele sofrimento, mas era o propósito, já era propósito de Deus. O Senhor Jesus tinha que morrer. Eu creio que Deus chorou, eu creio que Deus no céu viu o seu único filho, o seu primogênito morrendo, e ele pensou assim: o meu filho está morrendo pela humanidade, aquela humanidade que se corrompeu, aquela humanidade que lá no jardim do Éden, Adão e Eva, eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, e agora o meu filho está morrendo por este mundo de pecado. E o pai não poupou a vida do seu filho. O pai deixou o seu filho morrer por mim, por você. Se Jesus não tivesse morrido, irmãos, todos nós estaríamos condenados à morte eterna, ao inferno, se Jesus não tivesse morrido. Mas o Senhor Jesus, ele morreu. E ele olhou para a humanidade e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu. O Pai entregou o seu filho na cruz. E Jesus morreu por nós. Ele pagou um alto preço. Um alto preço. Mas se Adão e Eva não tivessem pecado, não havia necessidade de Jesus morrer. Mas ele morreu porque o homem e a mulher, Adão e Eva, eles pecaram comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Jairo estava disposto a deixar de lado todo o seu orgulho egoísta e ir a Cristo em favor de sua filhinha. Olha, irmãos, ele deixou o seu orgulho. Ele era um homem muito importante, mas ele falou: os médicos não podem fazer nada pela minha filha. O único que pode fazer é Jesus, e eu vou a Jesus, e ele vai curar a minha filha. Aí o Senhor Jesus, irmãos, a grande multidão apertava o Senhor. E tinha uma mulher de fluxo de sangue que ela toca nas orlas das vestes do Senhor Jesus e ela é curada. E o Senhor Jesus, a multidão apertando, e o Senhor Jesus: saiu virtude de mim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É a multidão, o Senhor, os discípulos, todo mundo está apertando o Senhor está dizendo que alguém tocou o Senhor, todo mundo está tocando no Senhor. Um tocou de maneira diferente, porque saiu virtude, saiu cura, saiu milagre de mim. Aí a mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos com aquela hemorragia, ela disse assim: fui eu, Senhor. O Senhor me curou, eu estava sangrando, e o sangramento parou de sangrar agora. Parou de sangrar aquele sangramento há 12 anos. Agora, neste momento que eu toquei no Senhor, eu fiquei curada, porque o Senhor é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que opera milagres e maravilhas. E aquela mulher ficou curada. Aí naquele momento ali, Jesus parou para conversar com a mulher. Aí a filha de Jairo, que aconteceu, ela morreu. Por causa de um tempinho. Aí Jairo depois, ele falou: a minha filha morreu. Veio o convidado de Jairo, o servo de Jairo, chegou a Jairo: Jairo, agora sua filha está morta. Aí Jairo falou: por que o Senhor Jesus, ele parou para atender aquela mulher do fluxo de sangue, ele curou ela e a minha filha morreu? E Jairo agora todo triste. Triste porque a filha dele tinha morrido. Jairo enfrentou o maior teste de fé de um pai. Versículo 49 ao 56. Eu quero ler esses versículos. Estando ela ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, Jairo. Não incomodes mais o mestre, o seu servo falou. Jairo, não incomode mais o Senhor, Jairo. Ele parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Agora a sua filha já está morta. E Jairo, irmãos, eu creio como aquele pai ficou. Senhor, ele começou a chorar. Senhor, se o Senhor não tivesse parado aqui, a minha filha, o Senhor chegaria na minha casa, a minha filha com vida ainda. E Jairo, ele ficou muito preocupado.
Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe, dizendo: não temas, Jairo, crê somente e será salva. Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai da menina, Jairo, e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Ali começaram a rir do Senhor Jesus. A menina está morta, o Senhor Jesus falou que ela está dormindo. E ali muitos estavam rindo. A menina está morta, o Senhor Jesus falou que ela está dormindo. E começaram ali as pessoas incrédulos, ateus, começaram a rir. A menina está morta, eles começaram a rir, mas Jesus, irmãos, em João capítulo 11, versículo 25, está escrito: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto, Maria e Marta, crê que eu sou a ressurreição e a vida? Ele é, irmãos, ele ressuscita mortos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que ressuscita mortos, faz cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Ele é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. E ali começaram a rir do Senhor Jesus e riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Olha o que aconteceu, irmãos. A menina estava morta, mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele é o dono da vida. Ele faz descer a sepultura, mas Ele levanta também da sepultura. Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou, a sogra de Pedro, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias, foi usado por Deus, mas foi Deus quem ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele ressuscitou o filho da sunamita, foi Eliseu que ressuscitou. Eliseu foi usado por Deus, mas foi Jesus quem ressuscitou. Eliseu foi usado por Deus, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ressuscitou Lázaro, em João capítulo 11. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder, Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Todo o poder pertence ao Senhor. E ele disse para a menina, mas ele, pegando-lhe a mão da menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou ao corpo. O espírito daquela menina já tinha saído do corpo. E o espírito voltou ao corpo dela. E ela se levantou. E logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer, porque ela estava com fome. E os seus pais ficaram maravilhados. Ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Jairo enfrentou o maior teste de fé de um pai. A filha estava morta. A filha tinha morrido. Ele teve que esperar em Deus. Irmãos, se estiver enfermidade na sua família, espere em Deus. Confia nele. Não espere em homens, não. O único que pode operar milagres é Deus. O médico, ele receita os medicamentos, ele opera, ele faz vários exames, mas ele não opera milagre. O médico dos médicos, Jesus de Nazaré, sim, ele opera milagres, porque ele é o quarto homem da fornalha. Foi ele, quem com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens. Em João capítulo 2, em Caná da Galileia, transformou água em vinho. E ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim, todo o poder foi dado a ele. Ele pode curar, ele pode restaurar a saúde. Ele pode, nessa noite, se alguém aqui enfermo, te dar saúde nessa noite, porque ele é o médico dos médicos. A maioria das pessoas não sabem esperar. Especialmente nós homens, nós pais, não sabemos esperar, não.
Parecia que Jairo estava esperando demais. Enquanto observava e conversava entre Jesus e a mulher, ele deve ter sido encorajado. No entanto, ele teve o privilégio de observar o milagre da cura da mulher do fluxo de sangue. Exatamente o que ele desejava do Senhor para a sua filha. Ele viu um milagre. Jairo, ele estava ali com o Senhor. Ele viu a mulher tocou nas orlas das vestes do Senhor Jesus e ficou curada da hemorragia, do fluxo de sangue. E Jairo viu aqui e ele ficou animado e falou assim: o mesmo milagre Deus vai operar na minha filha. Ela está doente, ela está muito enferma. E essa menina tinha quase 12 anos de idade, ela tinha 11 anos de idade, a menina. E Jairo falou: minha filha de 11 aninhos começou a viver, ela vai morrer, ela está muito enferma. Mas quando ele viu o Senhor Jesus operando o milagre na mulher de fluxo de sangue, saiu virtude do Senhor, saiu cura do Senhor, saiu milagre do Senhor e curou aquela mulher do fluxo de sangue. Aí animou Jairo: o mesmo que ele fez na mulher de fluxo de sangue, ele vai fazer na minha filha, ele vai curar a minha filha. Aí Jairo agora ele se anima. Mas logo após isso, um servo seu chegou com a notícia horrível: Jairo, tua filha está morta, não incomodas mais o mestre. Eu só posso especular, irmãos, mas posso imaginar todos os tipos de emoções brotando dentro daquele coração daquele pai, Jairo. Aquele pai, irmãos, agora ele estava triste, chorando, porque a notícia do seu servo: sua filha morreu. Quando nós recebemos uma notícia ruim, irmãos, a nossa fé, ela é pequena, a nossa fé. A Bíblia diz que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha a nossa fé, nós vamos orar e Deus vai operar muitos milagres. Mas às vezes quando acontece algo ruim na nossa família, ou algo ruim com alguém, de amigos nossos, irmãos nossos, vizinhos nossos, às vezes nós ficamos tristes, chorando, porque, irmãos, a Bíblia diz assim: chorais com os que choram e alegrais com os que estão alegres. E às vezes nós ficamos tristes. Eu vejo o coração desse pai com a notícia desse seu servo: sua filha morreu. A dor pela perda da sua filhinha, a raiva pela interrupção da mulher do fluxo de sangue. Ele deva ter pensado: se Jesus não tivesse parado para curar aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher tocou em Jesus, Senhor Jesus, saiu virtude, e ali ele conversou com a mulher. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, minha filha não teria morrido. E ele agora se arrepende de não ter ido até Jesus antes da sua filha morrer. Ele pensou: podia ter ido mais cedo, né? Eu podia ter ido umas 2, 3 horas antes a Jesus, minha filha não teria morrido. Mas antes que pudesse agir de acordo com qualquer uma dessas emoções, Jesus falou as palavras maravilhosas de encorajamento a Jairo: não temas, Jairo, não temas, pai. Acredite somente, tenha fé somente, não temas. E no versículo 54 está escrito: mas ele, pegando-lhe na mão da menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. E aquela menina levantou, o espírito voltou a entrar no corpo dela, e ela começou a comer, a se alimentar, e houve um grande milagre na vida daquela menina. E aquele pai agora começou a se alegrar, porque a sua filhinha que estava morta tinha sido ressuscitada. Irmãos, Deus é um Deus de milagres. Esse pai, irmãos, Jairo, ele foi um pai que ele confiou no milagre, que ele creu no milagre. Nós aqui hoje temos muitos pais aqui, é um culto que nós comemoramos o dia do pai. Pai, nunca perca a fé. Pai, nunca deixe de acreditar no milagre. Jairo, ele creu no milagre. Após a sua filha ter morrido, ele continuou acreditando que Deus poderia ressuscitar a sua filha. E nesta noite, pai, se você tem um filho desviado, crê que ele vai voltar. Se você tem um filho afastado,
ore por ele. Se você tem um filho no pecado, nas drogas, ore para o seu filho. Porque a promessa de Deus, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus quando nós cremos, toda a nossa família vai se converter. Então o pai continua crendo que os seus filhos vão se converter, continua crendo que os seus filhos vão abandonar a droga, vão abandonar o pecado e vão crer no Senhor Jesus e vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não perca a fé, continua crendo. E nós vamos orar. Vamos nos pôr de pé, igreja. Conclusão, irmãos, deste sermão. Vimos Jairo um pai cuidadoso para com a sua família e para com a sua filha. Pai, que você possa sempre orar pela sua família. Pai, que você possa sempre amar a sua família e se dedicar. Que possa vir uma grande dedicação. Que você possa se dedicar aos filhos, a ensinar os filhos que eles devam amar o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós, pais, possamos amar a nossa família. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos estar orando nesta noite. E eu convido, não sei se vai poder todos os pais chegarem aqui à frente. Eu queria orar pelos pais nesta noite.